Se você está precisando criar um PROC-V entre planilhas, você chegou no vídeo certo. Eu me chamo Fábio Meira e seja bem-vindo ao canal Excel Extreme. Então eu vou mostrar nesse vídeo como buscar nesta coluna aqui, tá vendo? Ó? As comissões, tá? Essas comissões, na verdade, vêm aqui dessa planilha categorias. Então estão em planilhas diferentes, onde eu preciso, nesta planilha, obter essas comissões para poder calcular de quanto que é o valor, o subtotal dessas comissões, de cada um desses vendedores. Enfim, pode ser qualquer situação que você tiver, mas é este exemplo que eu vou mostrar para você na prática, tá bom? Então aqui eu posso alterar nessa planilha categorias, né? É só colocar aqui 6%, automaticamente altera aqui o 6% e com isso o subtotal também. Então eu já vou pedindo para você deixar um like, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, tá bom? E toque no sininho também para não perder nenhuma novidade. Então vamos para o exemplo. Maravilha, então vou mostrar aqui para você, passo a passo, de como funciona esse PROC-V entre planilhas, tá bom? Deixa eu explicar como que vai ser esse vídeo. Eu vou mostrar aqui como criar o PROC-V entre planilhas, tá bom? Então você vai assistir aqui passo a passo, depois no final eu vou mostrar um recurso, tá? Interessante, na verdade é uma dica para facilitar a sua vida aqui no Excel quando você for utilizar PROC-V entre planilhas, tá bom? Então vão ser em duas etapas, tá ok? Então assiste até o final para você não precisar assistir outro vídeo e você já entender tudo direitinho aqui sem precisar recorrer a outras fontes, tá bom? Para você não perder tempo, vamos lá. Então vamos fazer o seguinte, aqui em categorias, né, nós temos cada categoria, por exemplo, refrigerante, deve ser dado 5% de comissão, tá? Deixa eu aumentar aqui as casas decimais, né? Qualquer produto alcoólico 10%, enlatados 8%, então os vendedores vão receber as suas comissões de acordo com os produtos que eles venderem. Então, Guaraná é um refrigerante quantos por cento? 5%, tá? Aqui o Diego Costa, né, vendeu fruta, melancias, 12 melancias. Como a categoria é de fruta, então ele vai receber 12% por suas vendas. Tá legal? Então eu devo preencher aqui essas comissões. Tá bom? Então vamos lá, vamos ver como que a gente traz através do PROC-V. Então vamos lá. Eu vou utilizar o PROC-V, tá? Procurar na vertical. Primeiro eu preciso localizar. O primeiro argumento é o valor procurado. Qual que é o valor que eu vou procurar lá na outra planilha? Refrigerante, ou seja, esta célula aqui, tá? Desta linha, é tal da categoria. Eu quero procurar refrigerante lá para retornar percentual de comissão, tá bom? Ponto e vírgula. Agora eu vou passar a matriz. Qual é a matriz? A matriz da tabela que eu vou procurar na outra planilha. Então, nesse momento, eu já clico aqui em categorias, ou seja, na outra planilha. E devo selecionar esse intervalo. Todo o intervalo da minha planilha, onde possui os dados de procura, tá bom? Então, vou lá. O que eu faço? Está vendo que aparece aqui, ó, né, na barra de fórmula? E eu digito ponto e vírgula e continuo, tá certo? Aqui neste intervalo, nessa matriz, eu devo pressionar F4. Né? Quando eu faço isso, ele já retorna automaticamente aqui na planilha inicial, tá bom? Então eu vou e continuo. Agora eu tenho uma referência absoluta. Tá? Quando eu arrastar com a alça de preenchimento para as linhas de baixo, eu quero que aquele intervalo da planilha categorias se mantenha exatamente naquele ponto. Olha que ele já preencheu aqui, ó, né, o nome da planilha, ponto de exclamação. Esse ponto de exclamação serve justamente para separar o nome da planilha no intervalo de células, tá? Que seria a planilha em si, os dados, e aqui o número do índice, ou seja, lá só tem duas colunas, né? Então, qual coluna que eu quero retornar? A primeira ou a segunda? A primeira já tem a categoria, eu estou buscando o conteúdo da segunda coluna. Então eu coloco aqui 2, porque eu quero a segunda coluna. E agora eu vou definir falso ou número 0, que é a mesma coisa, para poder obter a referência exata, tá certo? Então eu pressiono Enter, pronto, tem o valor de 0,05. Bom, mas aqui é 5%, porque aqui já está com formato de número em porcentagem. Mas eu já mostrei em outro vídeo, eu vou deixar aqui na descrição explicando como funciona a porcentagem, cálculo de porcentagem. Na verdade, esse 5%, de fato, quando não tem o formato de número, ele é 0,05, é a mesma coisa. Então, o que eu devo fazer? Arrasto com a alça de preenchimento, certo? Eu não quero trazer a formatação, certo? E aqui eu já aplico um formato de porcentagem. Tá? Aumento uma casa decimal, porque tem valores que é
8,5, 7,5 lá, né? Nesse caso, sou um deles. E ele mostra aqui realmente qual é o valor da comissão de cada um dos produtos que ele localizou. Tá certo? Pode ver aqui, ó, cada fórmula ele pegou a sua respectiva categoria, tá? Da comissão. Tá bom? Vamos ver aqui, ó, grão, 8,5. Aqui, ó, grãos, 8,5. Tá bom? Então, funcionou. Agora eu preciso calcular o subtotal. Como que eu faço isso? Coloco aqui a multiplicação da quantidade vendida pelo preço unitário, ou seja, quanto ele vendeu de fato. Coloco entre parênteses e multiplico pela comissão, tá certo? Então, 5%, né, da quantidade vendida. 5% da quantidade vendida. Então, pressiono Enter e venho aqui, utilizo a alça de preenchimento e venho aqui preencher sem formatação. Tá bom? Então, sem formatação por causa da borda aqui, tá? Senão a borda não vem. Então, eu seleciono novamente e coloco formato de contábil ou moeda, tá certo? Aumentei um pouquinho para que não aparecesse aqueles hashtags, né? Aqueles hashtags é porque não coube o valor ali dentro, então o Excel ele coloca daquela forma para eu não me confundir. Então, essas são as comissões, beleza? Então, essa é a primeira parte que eu falei. Então, agora o que eu vou fazer? Lembra que eu tive que definir aqui nesse intervalo, né? Nesse intervalo da A1 até a B11, né? Da outra planilha, eu tive que definir uma referência absoluta, para quando eu arrastar, não trazer as demais linhas, né? Para fixar no intervalo certo. Então, eu vou fazer de uma outra forma, eu vou utilizar o recurso de tabela, tá? É um recurso bem interessante que vai nos ajudar nesse aspecto. Então, essa aqui é a dica que eu falei que ia mostrar, que é a segunda parte. Eu vou apagar aqui, tá bom? Eu vou fazer de novo, que não tem cálculo, né? Porque eu tirei os valores daqui dessa comissão, e vou voltar aqui em categorias e vou fazer o seguinte. Esse intervalo aqui, eu vou criar uma tabela desse intervalo, onde tem as categorias e as suas respectivas comissões. Então, eu seleciono, venho aqui em formatar como tabela, escolho qualquer formato, tanto faz, e aqui ele define se é realmente esse intervalo que eu quero. Sim, ele até liga a opção Minha tabela tem cabeçalhos, realmente tem, então eu clico em OK. Tá bom? Quando eu faço isso, é sempre interessante você observar que aparece uma nova aba aqui, né, no grupo de ferramentas de tabela Design. E no primeiro grupo aparece aqui o nome da tabela, um nome genérico, tabela 1. Tá? Eu vou colocar um nome mais apropriado, né, que representa melhor o conteúdo desta tabela. Eu vou colocar aqui comissão, tá certo? Posso colocar acentuação aqui sem problemas, tá bom? Então, chamei essa tabela de comissão. E aí, o que eu faço? Eu vou voltar aqui e vou criar novamente o PROC-V, só que utilizando o recurso de tabela, tá? Então, venho aqui, escrevo PROC-V, o valor procurado é esse aqui, da categoria, tá bom? E aqui, a matriz da tabela, qual é agora? Continua sendo o mesmo intervalo. Eu posso fazer da forma que eu fiz agora, né, na primeira etapa? Posso, normalmente, porque aquelas células continuam sendo as mesmas. Porém, já que lá eu tenho um recurso de tabela, eu vou me aproveitar desse recurso e vou utilizar aqui o nome dela. Qual que é o nome dela? Comissão. Olha só que interessante, já aparece aqui, o Excel já reconhece aquele intervalo, aquela tabela, com o nome de comissão. Então, eu pressiono o Tab para completar e só coloco isso. Olha que interessante. O Excel, ele reconhece automaticamente dentro do recurso de tabela as respectivas linhas, de acordo com o que eu passar aqui nas categorias na pesquisa. Então, eu venho aqui e vou colocar o número do índice da coluna, ou seja, qual índice da coluna que eu quero retornar. A2, continua sendo A2, porque é a segunda coluna da tabela agora. Tá? E o valor procurado, uma correspondência exata. Tá bom? Fecho parênteses, Enter. Olha que legal. E aqui eu vou arrastar até a última linha, né? E venho aqui, sem formatação, e obtenho o mesmo resultado, tá bom? Lembrando que se eu alterar aqui, por exemplo, de 5 para 8, certo? Automaticamente atualiza aqui, sem problemas nenhum, tá? Só vou desfazer, vou deixar do jeito que estava. Então eu peço novamente para você, se caso não é inscrito no canal, inscreva-se e toque no sininho, tá bom? Tem muita novidade para você aqui e não esquece de deixar aquele like lá pra gente, tá bom? Isso incentiva bastante o nosso trabalho. E se você quer aprender Excel de verdade, eu vou deixar um link aqui na descrição do nosso curso completo e atualizado de Excel, tá bom? É do básico até o avançado. E também eu vou deixar um vídeo aqui para você
para que você aprenda ainda mais Excel aqui no nosso canal. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!